Boa noite, turma. Antes de mais nada, quero dizer a todos que sinto uma saudade imensa dessa turma, que embora pequena, tímida, calada, é composta por alunos inteligentes, dedicados e extremamente respeitosos. Portanto, é com muito carinho e um grande sentimento de responsabilidade que aceitei o convite desse grupo para falar aqui um pouquinho sobre o protesto desse título de crédito tão importante dentro das relações comerciais, que é a duplicata. Então, a duplicata mercantil é um título de crédito criado genuinamente pelo direito brasileiro, muito utilizado por conta da pouca utilização da letra de câmbio no comércio nacional. Ela nasceu como instrumento de controle de incidência de tributos, mas no fim dos anos 60, a prática de controle de incidência tributária foi extinta, fazendo com que a função jurídica da duplicata passasse por mudanças. Foi aí então que editaram a Lei 5474 de 68 e o Decreto-Lei 436 de 69, alterando parcialmente a duplicata. A partir dessas mudanças, a duplicata passou a ter funções de natureza comercial relacionadas à constituição, circulação e cobrança do crédito nascido de operações mercantis ou de contratos de prestação de serviço, desprendendo-se dos aspectos fiscal tributário que tinha anteriormente. Existem, portanto, duas duplicatas, a duplicata mercantil e a de prestação de serviços. A duplicata mercantil, portanto, é um título causal, alicerçado no contrato de compra e venda mercantil ou em uma prestação de serviços. Não havendo estes, a duplicata mercantil é, portanto, inexistente. Assim, apesar de guardar semelhanças com a letra de câmbio, a duplicata mercantil diferencia-se por ter sua origem ligada a um contrato mercantil necessariamente. Disso decorre sua natureza causal. Por conta dessa natureza, ela admite apenas com relação ao comprador, aqui chamado sacador, as exceções fundadas em devolução de mercadoria ou vícios, diferença de preço, etc., sendo essas exceções não são arguíveis contra terceiros. É de notar-se que, sendo a duplicata mercantil um título de crédito, que traz consigo desde sua gênese os elementos tempo e confiança, não raro se observar a sua circulação e no mercado, vez que é característica sua poder ser negociada. Saliente-se, porém, que uma vez tratando-se de título de crédito causal, sua existência deve partir da premissa de que ocorrera situação específica necessária à sua emissão, ou seja, uma compra e venda mercantil ou a prestação de um serviço. Bom, na verdade, tudo que eu disse até agora já foi dito pelo professor Giordano, que é doutor no assunto e, portanto, sabe lecionar esse conteúdo muito melhor do que eu, de modo que vou tentar falar para vocês agora um pouquinho sobre a duplicata eletrônica e o seu protesto, instituto muito novo e que vem trazendo alguns desafios. Bem, no final do ano passado, foi promulgada a Lei 13.775 de 2018, que trata da duplicata eletrônica. Ela trouxe várias novidades quanto às formas de operações mercantis feitas através do título. Vamos conferir os principais detalhes. Os títulos de crédito são um dos institutos mais importantes no direito empresarial, pois trazem segurança e maior liberdade para os envolvidos nos mais variados tipos de negócios. Sendo assim, como ocorre nas disciplinas jurídicas, há uma base principiológica que fundamenta toda essa estrutura. Nessa, podemos destacar os princípios da cartularidade, literalidade, autonomia, abstração e formalismo. Eu venho sempre insistindo com todos os alunos para que fiquem atentos ao grande avanço da tecnologia. Novidades têm sido incorporadas em todos os ramos do direito, incluindo a seara empresarial. No que tange aos títulos de crédito,
observamos o processo de desmaterialização dos mesmos, ou seja, o princípio da cartolaridade, que exige a apresentação do papel do título para seu resgate, tem sido mitigado. Dessa forma, a Lei 13.775 de 2018 dispõe sobre a emissão de duplicata escritural, chamada de duplicata virtual ou eletrônica. Ela também altera a Lei de Protestos e dá outras providências. O objetivo principal da nova legislação é viabilizar um suporte eletrônico para operações mercantis, conforme expõe seu artigo 3º, que assim define: a emissão de duplicata sob a forma escritural far-se-á mediante lançamento em sistema eletrônico de escrituração gerido por quaisquer das entidades que exerçam a atividade de escrituração de duplicata. Logo, todas as informações a respeito da circulação das duplicatas eletrônicas devem estar contidas num sistema eletrônico virtual, mas de acordo com os critérios básicos colocados nos incisos do artigo 4º dessa lei. Eles seriam apresentação, aceite, devolução e formalização da prova de pagamento, além do controle e transferência da titularidade, assim como a prática de atos cambiais sob a forma escritural, ainda a inclusão de indicações, informações ou de declarações referentes à operação com base na qual a duplicata foi emitida ou ao próprio título, fechando então com a inclusão de informações a respeito de ônus e gravames constituídos sobre as duplicatas. Reafirmando a questão da segurança no sistema eletrônico, deve constar todos os dados relativos à tramitação do título. Isso porque o mesmo pode ser usado como prova de quitação, sendo caracterizado também como título executivo extrajudicial. Ou seja, conforme determina o artigo 5º da Lei 13.775, a duplicata eletrônica constituirá a prova de pagamento. Sendo assim, temos a afirmação de que a duplicata, emitida sob a forma escritural, é título executivo extrajudicial. Consequentemente, todas essas alterações trouxeram implicações no protesto de duplicatas. Mas o que é protesto? Vamos lá! Para quem aí não foi meu aluno, eu, professora Marília, sou também tabeliante de protestos de títulos. Mas, professora, a senhora trabalha ou só dá aulas? Enfim, trabalho muito dando aulas e como tabelião também. Mas vamos lá, como tabeliante de protesto, eu comprovo o inadimplemento de uma dívida. Como assim? A palavra protesto é vista popularmente como uma coisa ruim, tanto pela visão do credor quanto pela visão do devedor. A especialidade tabelionato de protesto de títulos é conhecida basicamente pela busca da publicidade da inadimplência de uma obrigação. A Lei 9492 regulamentou os serviços concernentes ao protesto de títulos e outros documentos de dívida e conceitua em seu artigo 1º que o protesto é um ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de uma obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida. Ato solene é aquele que está previsto em lei. Vejamos na prática. Toque, toque, toque. Bom dia, doutor Mendonça. Pode entrar. Com licença, meu nome é Ana, a nova estagiária. Muito prazer, digo o que precisa. Doutor Mendonça, eu fiz um levantamento e trouxe comigo todos os títulos, cheques, duplicatas, notas promissórias e sentenças do nosso cliente ABC Limitada, para que o doutor me oriente como proceder. Pode protestar todos, Ana. Tudo bem, doutor Mendonça, irei ao cartório agora mesmo. Então, Ana vai ao cartório de protesto, levando consigo todos os títulos. Ao apresentá-los a mim, tabeliã, eu vou proceder ao apontamento e protocolo dos títulos. Após o apontamento do título, é enviada uma intimação ao destinatário inadimplente. Intimação que poderá ser entregue pelo funcionário do tabelionato,
pelos correios ou por edital, conforme o caso. O inadimplente, ao receber sua intimação ou aviso para o protesto, terá o prazo de 3 dias úteis a contar da data do recebimento para efetuar o pagamento. Na falta de comparecimento do sacado para efetuar o pagamento do título e não ocorrendo a desistência, retirada ou sustação, o protesto será registrado. Após o registro, o protesto é informado ao SPC, Serasa e ao Instituto de Estudos de Protestos de Títulos do Brasil, IEPTB. Aliás, no site do IEPTB, qualquer pessoa pode consultar gratuitamente se há protesto em seu nome ou em nome de qualquer outra pessoa. Bom, conforme estabelece o artigo 26 da Lei de Protesto, o cancelamento do registro do protesto será solicitado diretamente no tabelionato de protesto de títulos por qualquer interessado mediante a apresentação do documento protestado cuja cópia ficará arquivada. Bom, mas como levar a cartório uma duplicata que só existe virtualmente, na nuvem? Então, acabou o papel? Pois então, não necessariamente. As duplicatas em papel vão continuar existindo. No entanto, a lei diz que os lançamentos no sistema eletrônico substituem o livro de registro de duplicatas. Face à influência da informática nas relações comerciais, aliado à necessidade de adequação a essa nova realidade, o parágrafo 8º da Lei de Protesto, dispondo acerca dos títulos virtuais, diz que poderão ser recepcionadas somente as indicações a protesto das duplicatas mercantis e de prestações de serviços, por meio magnético ou de gravação eletrônica de dados, sendo de inteira responsabilidade do apresentante os dados fornecidos, ficando a cargo do tabelionato a mera instrumentalização do protesto. Desse modo, os títulos de créditos virtuais, notadamente a duplicata, passaram a ter amparo legal conforme norma plasmada no artigo 889 do Código Civil. O artigo 889 do Código Civil fala que deve o título de crédito conter a data de emissão, a indicação precisa dos direitos que confere a assinatura do emitente. O parágrafo 3º, o título poderá ser emitido a partir dos caracteres criados em computador ou meio técnico equivalente e que constem da escrituração do emitente, observados os requisitos mínimos previstos nesse artigo. É preciso dizer que a admissibilidade das duplicatas virtuais ainda é tema polêmico na doutrina. Alguns doutrinadores dizem que a referida prática incentiva a fraude, pois muitos boletos bancários têm sido emitidos como se fossem baseados em algumas duplicatas, mas estas na verdade não existem e nunca existiram, não têm lastro e são consideradas frias. Bom, muitos cartórios dispensam a apresentação de comprovante de entrega das mercadorias ou de prestação dos serviços para efetuar o protesto por indicação do boleto, ou seja, a prova da remessa da duplicata não é levada ao cartório. No entanto, atente-se para o fato de que a prática da simulação de compra e venda mercantil para a emissão de duplicata é bem anterior à existência da duplicata virtual. Ademais, é impossível atribuir a existência das duplicatas frias à implantação das chamadas duplicatas virtuais, pois a materialização dos títulos de crédito jamais teve o condão de impedir a ocorrência desse tipo de crime. Concluo, portanto, e já me encaminhando para o final, dizendo que, estando amparada em lei, é totalmente válido o protesto de duplicata emitida eletronicamente e muito utilizado na prática, sendo o título de crédito em maior número apresentado em cartório. Não obstante a inexistência de previsão específica acerca de duplicata virtual na Lei de 68, por motivos óbvios,
Ainda assim, a Lei de 68 permitiu o protesto por indicação dos dados do título de crédito. Quanto ao boleto bancário, no caso de duplicata emitida eletronicamente, a executividade do boleto bancário vinculado ao título está condicionada à apresentação do instrumento de protesto e do comprovante da entrega das mercadorias ou prestação dos serviços, bem como a inexistência de recusa justificada do aceite pelo sacado. Porém, o boleto bancário tem que retratar fielmente os elementos da duplicata virtual, bem como estar acompanhado do comprovante de entrega das mercadorias ou da prestação de serviços. E mesmo que não tenha o aceite justificadamente recusado pelo sacado, pode constituir título executivo extrajudicial nos termos do artigo 586 do CPC. Patente que os simples boletos de cobrança bancária, devidamente acompanhados dos instrumentos de protesto por indicação e dos comprovantes de entrega da mercadoria ou da prestação de serviço, suprem a ausência física do título cambiário em estudo e constituem, em princípio, títulos executivos extrajudiciais. A jurisprudência do STJ trilha na mesma direção dos argumentos ora levantados. As duplicatas virtuais, segundo a jurisprudência, emitidas e recebidas por meio magnético ou de gravação eletrônica, podem ser protestadas por mera indicação, de modo que a exibição do título não é imprescindível para o ajuizamento da execução judicial. Ainda, segundo o STJ, os boletos de cobrança bancária vinculados ao título virtual, devidamente acompanhado dos instrumentos de protesto por indicação e dos comprovantes de entrega da mercadoria ou da prestação dos serviços, suprem a ausência física do título cambiário eletrônico e constituem, em princípio, títulos executivos extrajudiciais. E assim vamos, buscando solução capaz de adaptar a jurisprudência, que é o direito em movimento, à realidade produzida pela introdução da informática na atual prática mercantil, atentando-se para os princípios gerais de direito. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, entre em contato comigo pelo WhatsApp ou pelo direct do Instagram mariliacouto.constitucional e que eu tenha deixado aí na mente de vocês, embora este assunto seja um pouco denso, que as duplicatas eletrônicas é hoje uma realidade na prática, nas práticas mercantis e também como instrumento não só de protesto, mas também de execução judicial.